Bom dia, gente linda! E hoje é quarta-feira, meu povo, que delícia! Dia da nossa aula, do nosso encontro. Sentir saudades. Quarta-feira passada não consegui fazer live, mas estamos aqui hoje para mais um projeto maravilhoso nesse baú da Tia Sinhá. Para quem não me conhece, meu nome é Laura Maria, mais conhecida como Laura Koval. Sou artista plástica, não de formação, mas em construção. Então sejam muito bem-vindos a essa aula de hoje. Vamos ver se alguém vai entrar, porque às vezes, né, pelo fato de eu ter faltado na aula passada, e como a internet é uma coisa que esquecem da gente muito rápido, né? Vamos ver se vai entrar alguém. Se não entrar, não tem problema nenhum, porque a nossa aula fica salva. Então vamos lá. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho essa placa, que já estava com essa base pronta. Essa base aqui, ela foi feita com as rebarbas da tinta. Então, eu compro tinta Chalk em lata grande, porque eu uso bastante. Então, às vezes, fica na tampa a parte grossa, e daí vai ressecando. E o que eu faço? Eu utilizo como textura para não perder essa tinta. Então, é assim que geralmente eu faço que eu dou uma limpada nas minhas latas de tinta para trabalhar, tá? Então, a ideia que eu tenho é realizar um projeto usando essa placa aqui, e vamos ver o que vai sair disso daqui. Eu separei alguns elementos, vamos ver se eu vou utilizar alguma coisa ou não. Bom dia, Marilene, minha linda! Não sei se você ouviu o discurso, que eu já tinha começado. Achei que ia ficar sozinha hoje. Ai, que delícia que você entrou. Obrigada, querida. Então, essa placa aqui, eu expliquei que eu peguei. Quando fica tinta grossa na lata, essa aqui é tinta Chalk, que você sabe que eu sempre uso. Quando fica tinta grossa na lata, eu raspo a tampa e faço textura. Rocio, bom dia! Seja bem-vinda, minha linda! Então, quando sobra tinta na tampa, eu raspo e crio textura com ela, tá? Então, esse que vai ser o nosso projeto hoje. Nós vamos trabalhar com isso daqui, ó. Então, a estrutura ficou assim. Lembrando sempre que a placa foi mergulhada em goma laca indiana, principalmente que eu vou usar bastante umidade aqui, né? Água e tinta. Então, tem que estar bem impermeabilizada. Aí a textura ficou assim, percebe-se que era uma tinta que estava bem grossa já, quase secando. Então, ela fica com grumos mesmo e fica desse jeitão. Então, essa é a base, tá? Obrigada, Rocio, e obrigada, Marilene. Então, o que nós vamos fazer? Eu separei alguns elementos, como eu falei, e vamos descobrir o que vai acontecer. Deixa eu vestir minhas mangas aqui para eu não me sujar, porque Deus o livre perder minhas blusas, né? Porque geralmente quem trabalha com arte vive cheio de tinta em tudo que é roupa. Então, vamos colocar aqui. Aí, o que eu separei? Eu separei uma janelinha. Pensei em fazer como se fosse uma parede aqui. E separei alguns elementos. Dá pra pôr isso daqui, pra fazer como se fosse um detalhe aqui da janela. Pode ser, acho que fica bacana. Deixa eu ver o que mais que eu tenho. E tenho também uma gaiolinha. Uma gaiolinha vazia.
Mas eu não tenho passarinho para pôr. Tem uma luz. Tá, vamos ver o que vai sair daqui. Primeiro nós vamos trabalhar com essa base. Eu acho que eu já sei o que vai sair daqui. Já. Uhum. A luz veio. Então vamos começar a trabalhar. Isso daqui vai ficar parecendo uma parede com reboco. Acabei de criar uma coleção nova. Coleção reboco. Porque a vida acontece nas camadas do tempo. Ai, que lindo, amei, gostei, já criei uma coleção. Paulo, bom dia! Ai, já acabei de criar uma coleção. Ai, que legal. Então, coleção reboco. Porque a vida acontece nas camadas do tempo. Maravilha. Então, vamos lá. Agora me animei. Se é reboco, eu vou criar uma textura. Mais uma textura aqui por cima. Tá, já sei o que eu vou usar. Então é o seguinte, eu vou usar um material que só quem está no clube sabe, porque eu não posso entregar tudo na live também, né? Vamos falar a verdade? Eu sei que geralmente o ser humano gosta de ter uma leve ilusão de que todo mundo faz as coisas por amor, por gratuidade. Essas lives sim, mas tem certas coisas que não rola porque eu preciso viver, né, meu povo? Também. Esse é meu trabalho, não é meu hobby. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou fazer uma textura aqui. Essa textura, ela vai dar bem a impressão de reboco de parede mesmo. Eu já usei para fazer telha. A Marilene que tá aí, acredito que ela fez a aula do clube, ela sabe que eu usei para fazer a parede. Então, vou pegar tinta chalk. Pode ser qualquer tinta. Vou pôr nessa mistura um pouco de cola. Essa aqui é uma cola branca. Melhor. E vou colocar um ingrediente muito especial, que vocês vão ver a textura dele, que vai ser bem bacana. Fica bem interessante. Tá vendo como live é uma delícia, gente? Pelo menos pra mim. Porque aí eu acabo criando umas coisas que eu não imaginava que sairiam. Então é muito, muito, muito legal isso. Adoro. Gosto demais. Então, textura pronta. Laura não vai contar a mistura, não, porque eu não seria justo com quem comprou a aula do mês de junho para ter acesso a essa textura, tá? Mas, enfim. Só que ela vai ficar... Não vai cobrir tudo. Vai cobrir algumas partes. Vamos fazer as camadas aqui. Porque ao invés de usar o tijolinho, né? Vai ser esses arabescos aqui do fundo que vão compor o trabalho. Então, vamos fazendo essa
composição aqui. Bem. Estão ouvindo as tiribas? É hora delas passarem por aqui. Então, assim, textura. A gente nunca deixa, Laura Maria, nunca deixa a textura em blocos. Então, sempre dá uma espalhada, tá? O que seria a textura em bloco para quem é leigo? Textura em bloco é se eu pego, por exemplo, isso daqui. Então, a peça lisa, eu pego uma textura, um amontoado e deixo um bloco. Não, a textura a gente trabalha com ela para que ela se incorpore sempre à peça que nós estamos trabalhando. Você dá uma alisadinha. Ó, tá vendo? Você não deixa aquela bolota de textura ali, porque fica um trabalho estranho. Ao meu olhar, né? Cada um tem um olhar sobre as coisas, mas dentro do meu olhar eu acho que fica esquisito. Não gosto. Tá. Essa gaiola vai ficar aqui, ou aqui, aqui. Tá. Uhum. Aqui coloquei demais. Tirar um pouco. Aí. Uhum. Aqui. Mais ou menos. Mas daí vai escondendo os negócios. Porque o negócio são as camadas, né? Então, a ideia... Daí, caso queiram, eu já imaginei aqui na minha cabeça 3 projetos para compor a coleção Reboco. Então, vão ser provavelmente 2 placas e uma caixa. Se vocês quiserem que eu termine essa coleção em live, depois se entrar mais alguém por aí, eu já vou falar de novo. Que daí eu faço isso às quartas-feiras. Dou sequência a essa coleção. Reboco. Amei. Ai, que eu fico animadinha, animadinha, animadinha. Sobre a textura, dá pra fazer com outra coisa. Agora eu vou dar uma secada aqui. Eu primeiro tem que ligar, né, o negócio, senão ele não vai funcionar. Ai, que delícia, adoro quando vem uma inspiração. Ai, que coisa boa. E é assim, né, minha gente? Com o passar dos anos, nós vamos descascando uns rebocos aí, vai aparecendo aquilo que tá... Estava escondido, né? Partes de nós mesmos que nós nem lembrávamos. Cal. Eu sempre me imaginei como se fosse uma parede, assim. De uma casa bem antiga. Feita em camadas. A gente vai descascandinho. As camadas e vamos nos descobrindo. Vamos tirando aquelas camadas das falas que ouvimos, das experiências que às vezes tivemos e que não foram tão legais. E nesse descascar nós vamos nos percebendo.
nos reconhecendo em algumas coisas, aquilo que nós não sentimos que é nosso, a gente libera, né? Deixa embora. Pede para Deus essa graça de, às vezes, perdoar quando é preciso, perdoar a gente e perdoar os outros. Eu cheguei à conclusão, não é muito fácil, mas é mais fácil do que nos perdoar. Não sei o que vocês pensam sobre isso, mas é por aí, eu acho. Então, e por falar em camadas, né? Que vamos retirando. Vamos lá. Tem que cuidar para não machucar muito aqui a base. Às vezes a gente tem que tirar com jeitinho, porque tem uns negócios que estão muito grudados, né? Umas coisas que estão muito grudadas. Eu vou fazendo arte e vou me reconhecendo nisso. A textura não tá tão seca de cima, ela vai soltando um pouco. Algumas coisas a gente tira mais, outras coisas a gente tira menos. Mas a gente só dá uma leve raspadinha aqui. Geralmente é aqui nesses. A gente vai indo pelas beiradas, né? Ai, como eu amo a arte! Nossa, mãe, como isso! Nossa! Eu me descubro aqui nessas coisas de doido, assim. Acho fantástico. Acho isso fantástico, fantástico. Bom dia, gente linda! Quem entrou aí, seja muito bem-vindo à nossa live. Acabei de criar uma coleção chamada Reboco. E se vocês tiverem interesse que eu vá construindo essa coleção junto com vocês nas lives de quarta-feira. Vão ser 3 projetos, por enquanto, na minha cabeça, são 3. 2 placas e uma caixa. Dessa coleção, que agora eu esqueci a minha fala e eu não anotei. Eu tenho esse problema, depois eu vou ter que ver ali. O que era mesmo? Coleção Reboco. Por casquet. Por casquet. A nossa história acontece nas camadas do tempo. Ah, poético. Ai, 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 que a Laura Maria tá virando poetisa agora. Ai, que coisa de doido. Mas é bem isso. Então aqui, passei essa texturinha. Deixa eu ver se preciso passar em mais algum lugar aqui para dar um chance. Acho que assim, aqui eu tirei, vou pôr de novo um pouco. Beleza. Dá uma secadinha de novo e vamos para as próximas camadas. Adoro isso aqui. Ó, de pertinho. Ai, que delícia! Vocês já pensaram sobre isso? Que a gente carrega um monte de reboco?
que a nossa história acontece na vida, que nós somos formados desse jeito e que tem coisas que pra gente conseguir viver melhor a gente tem que ir tirando. E tem coisa que não tem como tirar porque já faz parte da estrutura que a gente tem, principalmente depois que a gente chega numa fase da vida, que nem eu, assim, né, depois dos 50, que eu ando uma excelente ideia, 51, faço 52 esse ano. Tem coisa que se a gente tirar, a gente fica sem pedaço, né? Mas tem coisa que dá pra gente ir tirando das nossas costas. Largar a mão de ser virada no mundo, velho, né? Que tem gente que carrega num Atlas, que quer carregar o mundo nas costas. Gente querendo brincar de Deus, às vezes não, sempre se ferra bonito. Não existe como. Ninguém como Deus. Já dizia São Miguel Arcanjo. Tô olhando aqui, ver se eu acho uma tinta branca aqui. Cadê minha chalker branca? Tô com a cinza aqui. Então agora eu vou pegar uma tinta branca. Amém, Michele, bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia. Todos tenham um dia maravilhoso. Esse não é branco, esse é meio cinza, claro. Tá, Laura Mari, mas vai. É o que temos para o momento. Agora eu vou pegar um pincel bem estrupiadinho, secão mesmo, e vou dar umas pinceladas aqui. Vai dar uma saltada nessa textura. Ó a consistência que a textura fica, vê se isso não parece um reboco mesmo. Maravilhosa, simples, simples, simples. Como é que você fez, Laura Maria? Eu fiz do jeito que eu ensinei no Clube Baú Criativo do mês de junho. Mas aqui eu mostrei que eu coloquei a tinta, coloquei cola e misturei um produtinho ali. Geralmente muito jogado fora e que a gente usa para criar textura. Maravilha! Como essa minha parede aqui, essa minha estrutura, como é a minha estrutura, ela já tem 51 anos. Quando você for fazer a tua estrutura, você vai ver quantos anos que a tua estrutura tem. A minha tem 51. Ó. Então, a minha estrutura aqui tem 51 anos já. E ela vai ser coberta por camadas aqui. Alexandre, bom dia! Seja muito bem-vindo, meu querido. Quem mais? Dora, bom dia! Seja muito bem-vinda. Porque se a coleção é reboco, eu imagino não reboco estrutural daqueles bem certinho. Eu imagino que você veja bem, 51 anos, quantas camadas de tinta esse reboco já o que? Já passou, já foi pintado. Quanto que tem aqui? A
arte serve como terapia, claro. Mas a gente sempre tem que lembrar quem faz arte, quem é artista mesmo, que ela é, além de expressão, de terapêutico, ela é trabalho, né? E às vezes a gente acaba esquecendo disso, esquecendo de comunicar isso. Que é até pior. Obrigada pra você também. Então, excelente quarta-feira. Então, a gente tem que ir lembrando disso pra não achar que é só que eu já ganhei, né? Porque eu já fiz uma terapia aqui, então eu posso doar essa peça. Claro que posso, se eu quiser sim, mas se é o meu trabalho, impossível. Eliana, bom dia! Seja muito bem-vinda! Aqui. Eu gostei de uma coisinha. Vou pegar um estilete. Gostei de uma coisinha aqui. Eu vou tirar uma camada aqui, fina. Tirar mais uma aqui. Eu consigo fazer isso por quê? Porque o soprador, ele aqueceu a textura, tá? E daí, aqui já esfriou, ela fica mais resistente. E como ela não tá bem seca, eu consigo fazer isso daqui, ó. Vou fazer isso em algumas partes aqui. Principalmente dessa parte, que ela é mais superficial aqui. Já compartilharam a live, meus corações? Compartilhem, porque a Laurinha precisa que esse vídeo chegue para mais pessoas, para o Instagram entender que é válido. Se esse projeto faz sentido para você, espalhe esse conteúdo para mais pessoas se beneficiarem dessa aula. Robson, bom dia! Ai, 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 que eu adoro esses discursos. Falei bonito? Valeu uma compartilhada aí, como é que é? Agora eu vou vir com laranja. Tom de laranja. Só que para esse tom de laranja, eu quero fazer um negócio mais legal. Eu quero... Lembrando que isso aqui tá úmido. O bacana é você ir fazendo, esquecendo que existe, deixa secar e faz. Não faço porque na live não tem como. E agora eu tô querendo virar isso daqui, porque eu acho que tá mais com cara de parede aqui. Essa gaiola vem aqui. Vou ter que pegar um barbante pra colocar. Colo já, colo depois, colo já, colo depois. Colar depois. Então, vou borrifar água.
Vou vir com pincel molhado. Vou pegar aqui a tinta e vou fazer isso daqui. Chame os coleguinha. Conta que a Laura Maria tá criando uma coleção nova. Se quiser, eu continuo com os projetos da coleção na próxima quarta-feira. Na live, a gente completa a coleção Reboco. Então, trabalho novo por aqui. Projeto novo. Cris Prado, quanto tempo, minha linda! Tá de folga hoje? Que delícia você aqui! Faz tempo, né? Como tem algumas pessoas que eu gosto muito, assim, que eu acabo gostando bastante. Pena que eu não tenho essa característica de manter muitos contatos. Não mantenho com ninguém. Mas tem gente que, se precisar de mim, é só avisar. Como o Cris Prado, por exemplo, que acabou de entrar. Inclusive as minhas alunas, como Marilene, sabem que eu não consigo. Eu tenho problema. Eu devo ter uma coisa de autismo. Não relativizando, colocando alguma coisa assim, mas eu devo ter alguma coisa que eu nunca quis descobrir, porque não adianta. Mas que eu sou esse ser desse tipo, eu sou. Adoraria ser diferente, mas não está em mim. Mas acho que as pessoas sabem que podem contar comigo. Mesmo que eu não fique lá no WhatsApp mandando mensagem para saber como é que tá. Nossa, por saber como é que tá, nem mandei mensagem pra... Nossa, mãe. Só por Jesus mesmo. Só Jesus na minha causa, porque eu... Esse é um dos rebocos que eu não consegui tirar da vida. Mais uma aguinha borrifada, mais um laranjinha em alguns lugares aqui. Que eu gosto desse laranja. Vou pôr nesse canto que eu tirei uma lasca aqui da madeira. Aqui depois eu ajeito as laterais. Mais uma aguinha. Vou dar uma trabalhada aqui. Isso daqui já saiu. Isso daqui já não pertence mais. Aí, só para finalizar a parte do... Antes de eu colar a gaiola... Pensando na cor da gaiola. Vamos ver como é que vai ficar. Você é um ser autêntico e especial. Eu sou o que eu consigo ser, sabe, Marilene? É só isso que dá. É isso que temos para o momento. É essa Laura Maria que vocês têm para o momento. E vocês têm mesmo. Porque... Por exemplo, você, Marilene. Se você precisar de mim, fia, você sabe. Só chamar. Aurinha, tô precisando te contar uma coisa boa.
Me conte. Laurinha, tô precisando chorar as pitangas. Chore. Mas agora achar que eu vou ficar indo, não vou, porque eu não tenho esse pra oferecer. Tudo que eu tenho pra dar é das pessoas que eu amo. Mas eu vou lá? Não vou. Não é meu esse daí. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar esse tanto de reboco que eu fiz, ó. Por aqui. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar esse reboco, passei o reboco aqui, ó. Reboquei aqui. Vou vir com a minha gaiola, minha gaiolinha bonitinha. E vou fazer isso daqui, ó. Ó. Tá? Vou rebocar minha gaiola aqui, ó. E o angu, que delícia! Ai, que gostoso, angu! Amei esse angu. Daí, o que eu vou fazer com o angu agora? Agora eu vou pegar uma cola. Deixa eu arrumar aqui, porque eu perco o foco, né? Não mostro foco no negócio. Eu te agradeço por me suportar, Marilene, que eu sou um ser difícil. Agradeço você e a meninada que estão no clube, que não largaram dessa pessoa esquisitíssima. Olha, agora eu vou pegar isso daqui, esse grude que eu fiz, e vou colocar aqui. Bem aqui, ó. Bem aqui ou bem aqui? Por que tem que ser no meio, né? Por que a gente tem que fazer aquilo que todo mundo faz? Mas eu não sou todo mundo. Eu vou pôr aqui no canto, ó. E você também não é todo mundo. Se você for fazer um troço desse, faça do teu jeito. Vou pôr mais cola aqui. Vai ficar bem papadão de cola, porque tem textura ali. Mas vai escorrer. Vai, nós vamos limpar. Peraí, seja uma pessoa calma nesta hora. Sem aflição. Vamos lá. Aí, o que eu vou fazer? Eu já vou usar esse pincel mesmo aqui e já vou tirando excessos, porque eu não quero cobrir os detalhes da gaiola. E quando eu fiz aquele processo de tacar essa gaiola na textura, automaticamente alguns elementos foram apagados, principalmente os detalhes. Espera aí, deixa eu ver se eu consigo aqui, ó. Esses detalhes aqui, ó. Olha só. Olha só. A gente vai fazer isso daqui, ó. Tá vendo? Vamos pôr esses detalhes aqui, ó. Gente, tem só 7 pessoas assistindo sua obra de arte aqui, mas o que é isso? Mande pros outros. Diga, venha ver o que aquele ser iluminado tá fazendo na internet. Ai, meu Deus, é muito cedo, né? Sei, que é muito cedo. Eu preciso de um fio. Preciso de um pedaço de fio. E agora, Ana Maria, onde é que tem um fio aqui perto de mim?
Isso aqui não dá. Ai, 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 é que eu não esperava que eu ia fazer isso. Vou pegar aqui rapidinho. Aqui temos fio. Vamos ver, vamos ver. Um pedaço de qualquer coisa. Isso daqui é um pedaço de uma cor. Ó, pegar isso daqui, ó. Tá vendo? Tem uns brilhozinhos. Mas por que eu vou pegar isso daqui? Porque isso daqui nós vamos ter que colar ali em cima. Pra colar ali em cima, o que eu vou fazer? Vamos olhar aqui, ó. Vou vir aqui. Pôr um pouco mais do reboco. Com muita delicadeza nessa hora, você vai macetar com a espátula aqui nesse negócio. Vou pôr um pouco de cola aqui. E agora eu venho e vou pôr aqui, ó. Colou bem, não vou conseguir erguer. Vou vir aqui, dar um jeito de fixar. Pôr um pouquinho de textura aqui, ó. E vou pôr. Aí. Muito comprido. Deixa eu cortar um pedaço. Cortar um pedaço. Então, sabe que esses dias eu ouvi umas artesãs falando que estão desanimadas porque o pessoal não anda comprando peças de MDF, caixas de MDF, coisas de MDF. Eu entreguei uma encomenda hoje de 2 projetos. E eu tenho, para quem não sabe, para quem sabe, vou ser repetitivo, mas eu tenho uma loja de arte decorativa que eu vendo as minhas peças exclusivas e outra coisa aradinha no museu aqui da minha cidade. O ano passado, eu era MEI, microempreendedor individual. Esse ano, eu tive que mudar para empresa. Entendedores entenderão. E eu trabalho com arte em MDF. Claro que na loja eu vendo outras coisas também, né? Mas, assim, o bruto, o grosso, é a arte em MDF. Eu preciso de um passarinho. E agora, meu Deus, o que eu tenho? Não tenho passarinho de MDF. Tenho massa das. Que bom. Que bom que eu faço uma bagunça aqui. Quando eu vou fazer os trabalhos, eu vou deixando tudo por aqui mesmo.
tirasse. Ui. Mas então, aí, o que eu digo? Às vezes, e daí as pessoas comentando que vão investir em dar aula para os outros. Se você for dar aula para os outros, para as pessoas viverem de arte, é incoerente, por causa que se você não vende, por que você vai ensinar os outros para os outros venderem? Se nem você vende. Eu acho meio incoerente. Mas o que eu acho também, que eu penso sobre isso, ó, vou fazer um passarinho, tá? Peguei uma bolinha. Tem que ser maior. Ah, Laura Maria. É que assim, você é uma artesã ou você é uma artista. Depende daquilo que você faz, né? Você aprendeu, às vezes, com alguém. Por exemplo, eu não aprendi, eu, assim, tive aula disso, porque eu estudei em colégio agrícola, mas jamais imaginei que eu ia trabalhar com isso. Até tive uma professora lá de arte que falou pra mim que eu não levava muito jeito pro negócio. Ó, então o que eu fiz? Peguei essa coxinha, que vai ser um passarinho meio estilizadão aqui, tá? Não é pra ser um negócio realista. Vou pegar aqui, fazer um biquinho aqui. Vou dar uma beliscada. Belisquei aqui, vou beliscar aqui. Então, por exemplo, se você aprendeu com alguém, você entrou num curso, fez curso, por exemplo, com a Lívia Fiorelli, que é a Bambambam, né? Inclusive, eu fiz o curso com a Lívia. Não para aprender a pintar, porque eu já tenho o meu estilão. Mas na parte da administração, de vender, de fazer os negócios. É muito bom. Fiz parte do grupo lá. Mas se você fez curso com alguém para você aprender a fazer os trabalhos e você se inspira na pessoa, faça isso até você ter segurança para você criar o teu estilo. Porque às vezes o mercado ele tá meio saturado de gente que faz a mesma coisa. Só que você veja bem, mesmo que você vá replicar essa peça que eu tô fazendo, essa peça não vai ser minha, vai ser tua. Vai ficar com o teu jeito de fazer. Não vai ficar com o meu jeito de fazer. Por mais que de repente você vá replicar a peça. E do jeito que você faz, é só você que faz. Ninguém vai fazer. Entendeu? Então, para você pode ter mercado. Pode não ter mais mercado para aquela cara, para aquele tipo de peça que você está querendo vender, que tem um monte de gente que foi aluno que fez do mesmo jeito. Não tem. Entendeu? Do jeito que você faz, é o teu jeito, é o teu estilo. Você coloca a tua identidade. E você tem que saber o porquê que você faz aquilo que você faz. Porque se você não sabe o porquê que você faz aquilo que você faz, você não consegue contar para as pessoas. Eu conto histórias. A minha arte é sobre a história da vida da pessoa. As pessoas se identificam com o tipo de arte que eu faço, porque eu faço arte para elas se reconectarem com elas. Para elas lembrarem quem elas são. Que elas são insubstituíveis, que elas são únicas, que elas são... Por isso que eu só faço peça única. Porque eu me encontro aí, essa é a minha verdade.
E quando você passa a tua verdade, quando você consegue comunicar aquilo que você faz, o porquê que você faz, sempre tem alguém que se identifica. Então, eu acho que não dá pra gente desistir. Se você faz porque você ama, porque você acredita nisso, eu acho que você vai encontrar um meio de fazer com que isso dê certo, com que isso funcione. Só que encontre o teu jeito de fazer. Porque senão fica muito aquela coisa de todo mundo fazendo o mesmo jeito. Mas Laura Maria, você vende curso para as pessoas fazerem. Pois é, mas eu vendo o curso para as pessoas fazerem do jeito delas, para elas encontrarem um estilo próprio fazendo textura. Porque a textura abre um leque gigantesco. Mas agora, se você for só copista, fica difícil mesmo. Você conseguir chegar num... Ele tá parecendo um angu aqui, mas fiquem tranquilos que isso vai dar certo. Tá. Aí, eu vou pôr este pássaro aqui com o bico bem aqui, que ele vai tá carregando a gaiola. Porque essa coleção é reboco. Eu já vou ajeitar essa asa aqui porque caiu uma... A coleção é reboco. O que que eu quero nessa coleção? O que que eu quero dizer nessa coleção? Eu quero dizer nessa coleção que a nossa vida acontece nas camadas do tempo e que nós conseguimos que nós somos responsáveis pela nossa própria história, pelo nosso destino. Não existe como delegar a vida da gente para outra pessoa. E isso passa pela arte, passa por tudo aquilo que eu tô falando para vocês. Para vocês, enquanto artistas, se descobrirem naquilo que vocês fazem, e contar, conseguir expressar isso para as pessoas. Para que o trabalho de vocês, além de preço, ele possa ter valor. É basicamente sobre isso. Por um pouco de cola. E aqui eu consigo arrumar, ó, para que fique bem semelhante a uma asinha. Essa asa aqui ficou mais para barbatana do que para asa. Vou arrumar aqui, ó. Então,
Inspirem-se muito, eu faço live para vocês se inspirarem. Mas cria o teu próprio jeito, faça a tua verdade. Não faça de acordo com a minha é essa. E valorizem aquilo que vocês fazem. Não sejam pessoas que prostituem a arte. E se for para prostituir, que seja de luxo. Por que que tem que ser a de R$1,99? Por que que você tem que cobrar por arte um preço que não paga nem o tempo e nem o material que você usou? Eu não tenho curso para dar sobre precificação, sobre não sei o quê. Me bato um monte para fazer também, não acho fácil. Mas a única coisa que eu tenho certeza é do valor daquilo que eu faço e daquilo que eu entrego. Como eu entrego. A pessoa não está comprando uma placa. A pessoa que vai comprar essa placa aqui, ela não vai pagar pela placa. Ela vai pagar pela identificação que ela tem com o projeto e com aquilo que essa peça diz. E o que ela sente quando ela vê isso e quando eu conto para ela, ó, essa peça eu fiz assim, 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 por causa disso, daquilo, daquele outro. Eu conto o que a peça é para mim e ela tira as conclusões do que a peça é para ela. Não é aleatório e não é só pelo dinheiro. Essa cabeça vai erguer aqui agora. E eu vou grudar aqui o negócio. Então, ele ficou basicamente assim. Daí, eu vou pintar ele. Depois que ele secar. Aí, eu vou fazer o furinho para fazer o olho. Tinha que ser um palito. Ô, Senhor. Não sei se eu tô falando muita bobagem, ou se vocês concordam comigo, mas é por aí. É o que eu acredito. Isso. Fiz um fundinho para ser o olho. Agora eu vou dar uma secada aqui pra gente terminar, pra eu pintar o restante do negócio que eu vou fazer, pra gente finalizar aqui. Então, se você faz arte, você não tá vendo muito. E outra coisa, não está fácil pra ninguém. Nosso país está numa situação que o negócio não anda fácil. Mas sempre existe quem valoriza, sempre tem um jeito, e não faça para ganhar dinheiro aquilo que você não acredita. Não faça só pelo dinheiro. Aquilo que é construído na areia é bíblico, desmorona o negócio, descamba. O dinheiro tem que ser consequência, não é a causa. Você vai dar curso para você ganhar dinheiro, vai investir em dar curso para você ganhar dinheiro, mas um curso de uma coisa que você acha que não tem tido valor, não é legal. Não é um negócio bacana. Então, eu vou pegar um azul e vou pôr aqui esse azul
claro. Tô usando tinta Chalk, tá? Só que a minha tinta Chalk, ela vem em potão de lata, né? Aí eu coloco nos potes aqui. Descobri que esse negócio de ketchup é uma maravilha. Vou pôr aqui um tanto. Vou dar uma borrifada aqui, com jeito para não ir muito aqui no passarinho de cerâmica fria, né? Dá uma borrifadona aqui. E vou vir com o pincel molhado. Vou pegar isso daqui. Vou vir aqui. Com o pincel. Fazendo esse tipo de movimento aqui. Mais para baixo. Então, para quem chegou depois, eu comecei agora uma coleção chamada, surgiu aqui na live, a coleção Reboco. E esta coleção Reboco, ela vai ter 3 projetos. Pode ser feito um em cada live, se vocês quiserem acompanhar. Ou eu vou fazer tudo e depois eu mostro pra vocês a coleção pronta. Vocês que tem que dizer pra mim se vocês querem saber da coleção. Construir essa história dessa coleção comigo. Ou se querem ver só o resultado da coleção. Podem dizer aí que eu acato. Aí eu vou pegar o azulhão. E vou pôr na gaiola. As aulas do clube do mês de julho agora vão ser voltadas para a incorporação do papel na peça, com pintura. Provavelmente vão ter uns 2 ou 3 vão ter mais do que um projeto, ou são 2 ou são 3, porque vai ter só a incorporação do papel, na peça com pintura, incorporação do papel na peça com textura, o passarinho vai ser pintado depois, gente. Não vou pintar aqui agora na live porque não vai rolar. Que tem que secar. E daí um projeto mais elaboradão. Ah, não, vão ser duas aulas, um com textura, outro só com pintura, incorporação do papel. O que é incorporação do papel? Vamos dizer que você vai fazer uma caixa, uma placa, e você só tem um pedacinho assim de papel, uma imagem,
que você quer pôr. Só que você não quer que fique aquele papel e o negócio lambido do lado, assim, sem que apareça aquele recorte. Então eu vou mostrar como que a gente faz com papel fininho, com papel mais grosso. Como que faz para fazer a incorporação disso para que fique incorporado a peça. E provavelmente, como as meninas pediram para mim, que elas querem o Coffee Grunge, que é uma técnica que as americanas usam com café instantâneo, canela e baunilha e tudo mais, que originalmente é para envelhecer os tecidos, que elas fazem aquelas bonecas estilo country, e elas envelhecem com esse material. Vamos pôr um dourado aqui. Elas envelhecem esse material e daí elas usam o mesmo Coffee Grunge, só que para fazer no vidro, para pintar vidro. Aí eu vou fazer uma versão brasileira, porque elas usam uma cola americana que exercem várias funções e eu não conheço uma brasileira que faça o que aquela cola americana faz. Então eu vou ensinar o Coffee Grunge também, a técnica à la brasileira, em vidro. Então vão ser várias aulas, custo não é custo, falei errado, não sei vender, é investimento de R$57, tem acesso depois a todas as aulas desde agosto do ano passado. Então, Clube Baú Criativo pela Hotmart, o link fica na bio. Para ter mais informações, só entrar lá. Então, aqui, o que nós estamos falando aqui com esta arte reboco? Nesse projeto especificamente. Nesse projeto nós estamos falando que a nossa história é como um reboco, que ela acontece nas camadas do tempo e ela acontece como se fosse passando um reboco, então assim. Aí, o que nós vamos fazer? Vamos para a parte final, pelo menos para vocês, a parte final. Quando secar isso daqui, eu vou pintar esse passarinho, eu mostro pintar, que é a parte do envelhecimento. Então, nós somos livres, como esse pássaro, e mesmo que a gente viva dentro de uma gaiola dourada. O que é uma gaiola dourada? É uma gaiola na qual você é preso, mas você tem tudo. Às vezes você tem dinheiro nessa gaiola dourada, você tem conforto, você tem uma posição social, mas se você não é uma pessoa que é realizada, você organiza essas camadas que estão sobrando na tua vida. Você tem poder para isso, porque Deus nos deu liberdade. Como que a gente permite que outro ser humano, ou que nós mesmos, nas nossas noias da vida, a gente se escravize nisso? Então você tem a liberdade para pegar a tua gaiolinha dourada e, como um pássaro, colocá-la no biquinho e se mandar, minha filha, ou meu filho.
Retiram-se as camadas pesadas e você, mesmo com a tua gaiola, você pode carregar essa gaiola, você pode viver com essa gaiola, mas que ela não seja uma tornozeleira. E você tire aquilo que impede você de voar. Peça a Deus sabedoria, que você tenha coragem de exercer aquilo que Ele te deu, que é a chamada liberdade de escolher. Inclusive de escolher a gaiola, se for o caso, mas sem peso. É uma reflexão sobre aquilo que nos prende. Então aqui, aí, o que falta? Falta bastante coisa aqui. Deixa eu dar uma limpada aqui. Não falta bastante coisa. Agora eu vou pegar a tinta branca, que já tava aqui. É um branco que não é branco. E eu vou fazer a luz. Secar. Aí tá quase pronto. Eu vou fazer mais uns detalhes aqui, mas já tomei muito tempo de quem ficou. Na aula vou dar uma... Aqui ainda eu quero ajeitar melhor essa linha para que ela fique mais evidente. Aqui mais um douradito. Para dar uma luz. Cadê? E é essa a ideia do projeto. Daí, vão querer que continue com a coleção próxima quarta-feira? Ou querem só ver ela pronta? Escreva aí. Falta pintar o passarinho. Ó. Tá? Então, a princípio, é isso daqui. Depois tem que pintar o passarinho. E a coleção está iniciada. Coleção Reboco. Ai, obrigada, Dora. Se quiser mais, entre lá pro... Ai, que eu não tô conseguindo diminuir esse zoom agora. Aqui. Aí. Entre lá pro clube. No investimento, acredito que vale bem a pena. Beijo, meus corações! Quer ver as lives? Então eu vou fazer. Próxima semana tem mais da coleção Reboco. Obrigada, beijos, até!